Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao versículo 27. Ele diz assim a palavra de Deus: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? Até aqui. Senhor, fala conosco através da tua palavra. Fala ao nosso coração, que teu Espírito Santo nos alcance nesta noite de uma forma poderosa. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse aqui é um dos grandes milagres de Jesus que estão registrados na Bíblia Sagrada. E nesse momento é um momento que Jesus anda sobre as águas e ainda acalma a tempestade. Foi 2 em 1, né? Quem que faz isso? Andou sobre as águas e ainda acalmou o mar. E esse milagre, ele está nos 3 evangelhos. Está em Mateus, ali no capítulo 14, a partir do 22. Também em Marcos, no capítulo 6, do 45 em diante. E no evangelho de João, capítulo 6 e versículo 16 em diante. Ao andar aqui sobre as águas, Jesus está aqui revelando de forma muito clara aos seus discípulos a sua deidade, a sua natureza divina. Jesus era homem e Jesus era Deus. Essa era a dificuldade de os judeus aceitarem. Como é que pode um homem ser Deus? E não é só de os judeus que criam no único Deus, no Criador. Qualquer pessoa, como é que pode um homem? Mas a Bíblia diz a respeito, toda a Bíblia, ela é cristocêntrica, ela mostra a respeito do advento do Messias, que Jesus viria ao mundo. Então, quando você vai estudando a Bíblia, e você vai vendo os evangelhos, você vai estudando as cartas de Paulo, as cartas no Novo Testamento, você vai vendo a divindade de Jesus de mais perto. E quando você vê no Apocalipse, você vê ali, não vê mais aquele homem sofrido, chicoteado, machucado, mas a Bíblia diz que o seu rosto era aparência, parecia como um sol que brilha ao meio-dia, cabelos brancos como lã branca. Aleluia. Seus olhos eram como chamas de fogo, e vestes brancas, talares até os calcanhares, no cinto de ouro no seu peito, e na sua coxa tinha um emblema escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Esse é o Jesus que nós servimos, que a igreja dos Atos dos Apóstolos, a igreja servia, e que nós servimos hoje é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus. E a dificuldade deles aceitarem, mas Jesus aos poucos foi revelando, a partir dos 30 anos de idade, ele foi revelando, no seu ministério, foi revelando a sua identidade. Era homem, 100% homem, mas também era 100% Deus. Quem é que podia fazer algo como esse que fez? Como salvar alguém, como fazer coisas que só Deus podia fazer. Jesus conhecia as intenções dos homens. Às vezes Jesus estava num lugar, as pessoas chegavam com um pensamento, falavam na mente, e Jesus sabia tudo o que ele tinha falado, porque Jesus é Deus. Jesus era homem e Jesus também é Deus. Glórias ao nome do Senhor. Então está registrado tanto no Evangelho de Mateus. Você quer ler a respeito? Pastor, eu quero ler a respeito desse. Se você vai ter uma compreensão maior. Tanto aqui, eu estou lendo aqui em Mateus, no capítulo 14. Você pode ler
Evangelho de João no capítulo 6, e também no Evangelho de Marcos, no capítulo 6 também. E ele, ao andar sobre as águas ali, ele revela ali a sua deidade. Era o Emanuel. O que é Emanuel? Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus estava entre os homens. Mas como é que pode? Não, andei com ele, comi com ele. Mas o João, que era o amigo íntimo de Jesus, era aquele que na ceia, na última ceia, ele encostou o peito, o rosto, a cabeça no peito de Jesus. Ele conviveu com Jesus no dia a dia, mas ele sabia distinguir a identidade humana de Jesus e o Deus que era Jesus. Tanto que no Evangelho de João, no capítulo 1 do Evangelho, no versículo 14, ele diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia, está falando de Jesus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele disse mais: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Aleluia. Era Deus entre os homens. Aí muitos irmãos, alguns, né, não sei se todos, mas alguns no começo: eu queria viver nesse tempo. Eu digo para você: não, é melhor agora. Você podia estar do outro lado. Você podia estar do outro lado daqueles que gritavam: crucifica, o crucifica. Então você nasceu no tempo certo, no tempo em que a graça de Deus foi derramada sobre a terra, sobre nós, sobre os homens. Então você está no tempo certo. Jesus andou sobre as águas depois de um dia muito agitado. O dia de Jesus foi muito agitado antes de ele fazer esse milagre de andar sobre as águas e acalmar a tempestade. Por quê? Ele multiplicou os pães e os peixes. A primeira multiplicação, que você entende bem no capítulo 6 de João, do Evangelho. Ele alimentou uma multidão de 5.000 homens, sem contar com mulheres e crianças. 5.000 pessoas, sem contar com mulheres e crianças. Aqui foi a primeira multiplicação. É interessante que todos se alimentaram, ninguém saiu com fome. Eu só comi um pouquinho para poder dar. Não, todo mundo comeu mesmo, e ainda sobrou. Mas o que aconteceu? O pastor colocou o cesto, porque Jesus deu graças. Quando ele começou a orar, começou aquilo crescer. Não tinha fermento ali não. A multidão, né? Eu não sei o que aconteceu. Parece que a padaria do céu desceu. No céu tem padaria? Não sei, mas nesse dia teve. A padaria do céu desceu e começou a sair pão direto para todo mundo. A multiplicação não acabava. Jesus era o mesmo, 5 pães e 2 peixes. E Jesus ia partindo e pão não acabava. Pão não acabava. Peixinho, todo mundo, pão, peixe, primeiro cesto, segundo cesto. Não acabava. A padaria do céu desceu e a peixaria do céu desceu também. Porque 2 peixinhos não vai alimentar uma multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E ia ter uma multidão de mais de 10.000 pessoas aqui. Mas milagre não dá para explicar. Quem já recebeu o milagre de Deus aqui? Levanta a mão. Eu já recebi. Eu sei o que é isso. Eu tinha uma doença, eu tinha 12 anos de idade, eu tinha uma doença de nefrite. E a minha nefrite era uma nefrite crônica. Irmãos, eu não podia fazer nada, não podia andar. Os meus irmãos, até hoje me lembro, me carregavam para ir no banheiro, trazia frutinha na minha cama. Essa parte não é bom, doente não é bom, né? Mas a parte de receber comidinha sem sal, sopa de frango sem sal, tudo sem sal. E só eu não podia andar. O médico disse para minha mãe: o teu filho não vai poder. Era um grande doutor conhecido aqui em Santos, doutor Adelonso. Não sei se alguns irmãos se lembram, especialista, nefroespecialista. Disse: o teu filho não vai poder praticar isso, não vai poder praticar atividades físicas. Amados, mas um dia eu estava ouvindo a rádio do meu lado, aqueles programas que vem lá do lado do sul, que é uma rádio conhecida, e eu ouvindo ali a oração, e ali eu criei que Jesus ia me curar. Aleluia. Jesus me curou, ainda novinho.
Aleluia. Depois que Jesus me curou, fiz tudo que o médico disse que não podia fazer. Corri, pratiquei esporte, era um atleta mesmo, gostava de mar, gostava de correr, participava da escola de atletismo. Era gostoso, porque Jesus estendeu a sua mão. Amados, o Jesus que nós pregamos não está no passado, hoje mesmo Ele ainda está curando. Está no teu lugar. Quando tu está ouvindo a palavra de Deus, e Deus está falando através da sua palavra, às vezes você está com uma dor, um problema, vai ouvindo a palavra, coloca a mão no lugar. Senhor, é hoje, tu vai me curar. Aleluia. Deus é surpreendente, vai te surpreender. Aleluia. Glória a Deus, Ele está aqui, Ele cura, Ele não mudou. Glória a Deus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai. Deus andou entre os homens. Que coisa linda. Glória a Jesus. E por isso que muitos cristãos, eu ainda não tive a oportunidade de ir em Israel. Meu irmão que esteve lá, ele disse: rapaz, as pessoas ficam às vezes nos lugares parado por um tempão ali, debaixo da figueira onde Jesus parou, onde falou com diversos lugares ali onde Jesus andou, e as pessoas ficam paradas assim. Eu falei, parece que elas estão anestesiada. É que sabe, você pega a escritura e começa a meditar que Jesus passou naquele lugar e fez algum milagre, e tu para ali e tua mente viaja no tempo, e tu vê, meu Deus, eu estou no lugar que Ele andou. É lindo isso, né? Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. E aquele dia foi um dia bem corrido, muito milagre com Jesus. Andar com Jesus era milagre toda hora, amado. Era milagre todo dia, não era só o momento, não. Era todo dia, tinha milagre, todo dia era cura. As pessoas levavam os doentes para Jesus. A Bíblia diz que eles lançavam sobre Jesus. Jesus era humano, Jesus tocava, só ia tocando, e os enfermos iam tudo sendo curados, todo tipo de enfermidade. Jesus não fazia distinção, os doentes corriam. Quando viam que Jesus ia para aquele lado da margem, quando Jesus que vinha, Ele está chegando, a sinagoga se esvaziava, só para ir de encontro de Jesus, não tinha jeito. Os homens ficavam com raiva de Jesus na sinagoga, porque tinha jeito. Onde Jesus chegava na cidade, a sinagoga esvaziava, porque o povo, onde que eles foram? Foram ver Jesus. Porque Jesus, ele vinha e havia um rastro de milagre. Essa noite, essa tarde é uma tarde de cura. Aleluia, Jesus quer te curar hoje. Glória a Deus, porque Ele está aqui. Então foi um dia bastante agitado. As multidões ficavam maravilhadas. Mas no meio daquilo tudo, a multidão, quando começou a ver, começou a comer. Peraí, não tem padaria aqui, não tem peixaria aqui, todo mundo comeu, cadê? Não tem supermercado aqui do lado. A venda, o mercado de Yosef não é tão grande assim. Nem tem nada, no meio do deserto, todo mundo alimentado. O povo, esse é o nosso rei, vamos fazer dele rei. Queriam fazer o povo, ele é o rei, esse aí é o nosso rei. E nisso aí, Jesus pega os discípulos, a Bíblia diz, e manda eles atravessar o mar. E Jesus ficou despedindo eles ali, né? As pessoas tinham em mente que Jesus era um líder que se levantava aquele líder que ia combater contra Roma. Eles viviam debaixo do jugo romano, e agora chegou o homem, é esse que nós... Mas o reino de Jesus não era deste mundo. O reino de Jesus, o Pilatos perguntou para Jesus: tu é rei? Tu és rei? Cheio da sua imponência, né? Os homens com a sua autoridade são cheios de imponência. Você é rei? E Jesus, tu dizes, mas tem uma coisa: o meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino for deste mundo, os meus servos, os meus soldados, os meus servos viriam e não deixariam que eu caísse na mão dos judeus. Mas agora eu digo que o meu reino não é daqui. E eles
queriam que Jesus resolvesse o problema deles. Jesus não veio resolver o problema dos judeus, Jesus veio resolver o problema do mundo, que estava morrendo no pecado e ia para o inferno. Todo homem estava destinado a ir para o inferno por causa do pecado. Da onde? Eu não fiz nada. Desde Adão, o homem está debaixo do pecado, e Jesus veio ter que morrer para nos resgatar das garras de Satanás, das garras do inferno, e nos transportar para a luz, para o reino da luz do seu amor. Então era necessário um homem que não tivesse pecado, na terra não existia, um homem que não tivesse culpa alguma, só Jesus. Então o próprio Deus, o próprio Filho de Deus teve que descer ao mundo, se fazer homem, se fez bebê, se fez criança, se fez um jovem, um adulto, assumiu o seu ministério, cumpriu o seu ministério, e aos 33 anos ele entrega a sua vida. Não pense vocês que alguém, eles foram e mataram Jesus. Jesus disse: não, eu de mim mesmo dou, ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo dou e torno a tomá-la, porque este mandamento eu recebi do meu Pai. Ele estava dizendo: eu vou dar a minha vida, vou morrer por vocês, mas também vou ressuscitar dos mortos. Quem é que pode isso? A não ser que seja um Deus poderoso. Glória, e é esse Deus que nós servimos. O Deus que você serve é muito forte. Glória a Jesus. Então, quando Jesus despediu a multidão, os discípulos atravessaram. Jesus pede para que eles atravessem o mar da Galileia, e Jesus então sobe sozinho no monte para orar. Uma das coisas que Jesus gostava é orar. Ele fica orando da tarde ao anoitecer. Jesus vai sozinho para o monte. Enquanto Jesus estava orando, o que estava acontecendo no mar da Galileia? O barco dos discípulos estava sendo açoitado pelas ondas, castigado pelas ondas. Era um vento muito forte querendo virar a embarcação. E Jesus, lá no monte, Jesus será que não sabia? Por que não foi com ele? Jesus sabe de tudo, viu, amados? Jesus sabe todas as coisas. Jesus, nada está oculto aos olhos de Jesus. Jesus sabe, conhece a tua vida. Jesus conhece o teu nome. Jesus conhece o teu endereço. Jesus conhece os teus filhos. Jesus conhece o teu problema. Jesus conhece o dia da manhã, e Ele tem a solução para o problema. Glória a Deus. Ele sabe resolver o teu problema. Por quê? Jesus é Deus. O mar da Galileia é um mar com 21 quilômetros de extensão, e a largura do mar máxima é de 14 quilômetros, largo, 14 quilômetros. E a Bíblia diz que o barco já estava quase no meio do mar, por causa do vento. O vento foi levando, e nesse momento, tudo ali, a ventania, os discípulos ali fatigados, tirando água do barco, uma ventania, o barco parecia que ia afundar. E a Bíblia nos mostra que Jesus viu os discípulos remando com muita dificuldade. Os discípulos estavam afastados da margem, aí a uns 5 quilômetros. Imagina só, Jesus no monte, os discípulos já a uns 5 quilômetros, afastados pelo vento. O que foi que aconteceu? Jesus fez uma maratona, ele foi correndo. Amado, eu não sei o que aconteceu. Jesus podia se transportar, o momento está no outro lugar. Como aconteceu com Filipe, acabou de batizar, acabou de fazer o batismo do eunuco de Candace, sumiu e já estava no outro lugar. Como é que é isso? É obra do Espírito de Deus. Jesus estava no monte, não vai chegar atrasado, nem que ele venha com uma lancha. Quem já andou numa lancha dessas grandes sabe como é que é. Parece que vai voar. Jesus está vindo numa lancha, só numa lancha para socorrer. Mas Jesus não precisa de lancha, Jesus não precisa de recurso humano. Jesus é Deus. Pode ser o problema mais difícil, você pode estar na distância mais longa, você pode estar muito distante, mas tem uma coisa: Ele já te viu e Ele vai te alcançar. Aleluia, aleluia. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Pastor, não sei como. O socorro de Deus vai chegar.
Glória a Deus. Fala comigo assim: eu não sei como, mas o socorro de Deus vai chegar. Assim seja, aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus, aleluia. E a coisa estava tão difícil, que eram ondas de quase 3 metros de altura, diz alguns escritores, uma tempestade, não tinha como, não tinha salvação, não tinha Jesus. Uma outra viagem que eles fizeram com Jesus no barco, eles enfrentaram a tempestade, mas Jesus estava na popa do barco. Aí eles pediram para Jesus: Senhor, não se te dá que morramos? Quer dizer, não está te importando que a gente vai morrer? E Jesus estava dormindo na popa do barco. Jesus levanta, estava dormindo, aquele sono gostoso, né? O que foi? Eu vou morrer, né? Morrer? Não vai morrer não. Aí ele acalma a tempestade: cala-te vento, cala-te mar. Aleluia, Ele é Senhor dos senhores. Aleluia, glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Os discípulos, Jesus viu a dificuldade deles, eles estavam longe, mas Jesus vê tudo. A palavra de Deus diz no Salmo 33 e versículo 18, diz que os olhos do Senhor, 33 e 18 dos Salmos, os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre aqueles que esperam na sua misericórdia. Você que está esperando em Deus, você teme o nome do Senhor, os olhos do Senhor estão sobre você. Aleluia, Ele vê tudo. Salmo 22, versículo 24: porque não desprezou e nem abominou, quer dizer, não repudiou, não desprezou a aflição, o sofrimento do aflito. Ele não despreza, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, o homem clamou, ele clamou, e Deus ouviu o seu grito de socorro. Aleluia. Os discípulos estavam ali clamando por socorro a Deus, certamente. Eles estavam pensando que ia morrer. E lá no monte, Jesus viu todas as coisas. Jesus ouviu o clamor. Glória a Deus. O teu clamor Deus ouve. Pastor, a minha aflição é grande. Deus sabe, Deus ouve, e Deus atende o clamor. Aleluia. A palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você está buscando a Deus, clamando a Deus, a resposta não chegou ainda, continua clamando, continua buscando, continua orando, continua derramando as tuas lágrimas perante o Senhor. O socorro de Deus vai chegar. O socorro de Deus vai chegar. Como louvamos aqui, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem no romper da manhã. Deus vai chegar com socorro. Glórias ao nome do Senhor. Os discípulos tiveram que enfrentar aquela situação, que eles foram já na tardezinha, final de tarde, enfrentar aquela situação por algumas horas. Não foi um momento só. O mar turbulento por algumas horas. O vento foi levando o barco, eles remando para a margem, nada, remando. A situação saiu do controle. Você já passou por isso? Uma situação que você lutou, de repente você vê que sai do teu controle. Eu não sei o que eu vou fazer, eu já fiz de tudo. É hora de você colocar tudo na mão do seu Senhor. Mas tem que ser sincero com Deus. É assim mesmo, pastor? Como se estivesse conversando com alguém? Chega para Deus e diz: Senhor, eu já fiz tudo, eu já estou cansado de lutar, as minhas forças já se esgotaram, agora eu estou confiando em Ti. Conversa com Deus, tete a tete. Deus ouve, Deus gosta da oração sincera. Deus, pode deixar que isso aí eu resolvo, deixa na minha mão. Amado, saiu do controle, não tem mais o que fazer, coloca na mão do Senhor. Senhor, estou cansado. É o meu casamento, Senhor, estou cansado, não aguento mais. É os meus filhos, Senhor, já cansei de dar conselho. É a situação financeira, Senhor, a porta tudo fechada. Amado, se Deus não abrir a porta, ninguém vai te abrir não.
A palavra de Deus diz que Ele tem a chave de Davi. Ali no livro de Apocalipse, Ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Está na mão de Deus. É Ele quem abre, porque Ele tem a chave. Ele é o Senhor. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno. Então Ele tem autoridade para falar. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus, glória a Deus. Os discípulos lutaram, mas tem uma coisa: o milagre chegou tarde, chegou na hora que Deus quis que chegasse. Na quarta vigília, a quarta vigília ficava a partir das 3 horas da manhã às 6, imagina, a madrugada toda, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Jesus chegou na quarta vigília. Parece que Jesus vai atrasar. Jesus chegou na quarta vigília para 2 irmãs, Marta e Maria, que tinha perdido um irmão chamado Lázaro. Parece que tinha passado, era a quarta vigília para eles. O homem já tinha morrido, sido enterrado, estava dentro da cova e já cheirava mal. O corpo já estava em estado de putrefação, não tinha mais jeito. Era a quarta vigília da noite. Mas Jesus chega, olha, Marta, Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Maria também chegou: Senhor, meu irmão, se tu tivesse chegado, me levem. Jesus, a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus ficou emocionado, chorou, porque eram amigos íntimos de Jesus. Era o lugar onde Jesus chegava e tinha comida quente, e tinha um lugar para repousar. Era a casa de Lázaro, Marta e Maria. E Jesus disse para ele: me leva até o sepulcro. E disse para eles: não foi só Marta que tirou a pedra não, tirar a pedra era muito pesada, era um grupo de homens para tirar. Marta, manda todo mundo tirar, manda eles tirar essa pedra. Tiraram a pedra, e Jesus dá a ordem, que só Deus pode dar essa ordem. Aleluia! Para sair das garras da morte, só Deus para tirar de lá. Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Diz um que ele saiu pulando, outros dizem que saiu levitando. Ele saiu, porque a ordem de Jesus é mais poderosa do que a morte. Glórias ao nome do Senhor. Era a quarta vigília, era o último momento, quando não tinha mais jeito, como a filha de Jairo, que estava doente, foi pedir socorro para Jesus. Jesus estava ali, até chegar lá, os milagres estavam acontecendo, todo mundo queria tocar em Jesus. A mulher que tinha um fluxo de sangue foi curada naquele momento. E de repente, quando chega a vez de Jairo, a notícia chega: não incomoda mais Jesus, porque a tua filha já morreu. Não incomoda mais o mestre. Amado, Jesus quer ser incomodado, sim. Eu já falei tanto para Deus, Deus já está aborrecido. Deus não se aborrece com o teu clamor contínuo. Continua a clamar, continua a pedir. Deus não fica chateado não. Deus não é homem. Deus quer ouvir o teu clamor. Deus quer ouvir, ver as tuas lágrimas diante dele. Jesus olha para Lázaro e diz: Lázaro, não temas, e a menina será salva. Glória a Deus. E Jesus chegou lá e mandou: menina, levanta-te, porque o poder da ressurreição está na boca daquele que vive para sempre. Aleluia! Jesus é aquele que tem poder sobre tudo e sobre todos, e Ele está aqui entre nós. E tem uma coisa: este ano vai ser ano de ressurreição, vai ser ano de muitas coisas, portas que estão fechadas se abrir, vai ser ano de Deus, de milagres na tua vida. Você vai experimentar isso. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. É ano de milagres. Glória a Deus. Pastor, mas já começou tão difícil. Mas é assim mesmo. A glória de Deus vai se manifestar no meio de toda a dificuldade que está acontecendo. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Jesus chegou na quarta vigília da noite. Os discípulos já não aguentavam mais, já estavam estafados, cansados, longe da margem, 5 quilômetros,
Mas Jesus não chega, ai, estou andando sobre essa, ai, ufa, onde é que eles estão? Parece nós, né? Ai. Tem alguém aqui que corre os 10 quilômetros da tribuna aí? Não tem alguém? Não. Oh, que maravilha! Que maravilha, Deus te abençoe. Eu queria estar com esse fôlego, preparando. Correr uns 10 quilômetros da tribuna, irmão, é muito bom. Isso, olha. Jesus, eu conheço um irmão que ele correu essas corridas que tem em São Paulo, da São Silvestre. Ele correu, ele sempre ia correr. Ele, rapaz, eu corri do lado daqueles africanos. Eu bati aqui na perna dos negão lá. A perna dele estava. Tinha um que ganhava direto, não me esqueci o nome. A perna dele batia aqui em mim. E o irmão não era baixo, não. A perna do homem batia aqui, rapaz. Não tem como. Os homens parecem que não sentem canseiro. Acostumado, né? Deus te abençoe, meu irmão. Olha aí, ó. Vamos preparar para correr. Tem que cuidar da saúde, viu, irmãos? Vamos cuidar da saúde. Mas Jesus não chega assim, não. Jesus chega triunfante, aleluia, no meio da madrugada. Não pensa que tinha um farol, sabe, aquela luz que tem no palco, que ilumina o ator dentro. Jesus não tinha uma luzinha, não, era no meio da escuridão. Jesus estava andando sobre as ondas. Jesus está marchando sobre as ondas ao teu encontro. Jesus está marchando sobre a tua vida. Aleluia, aleluia. Parece estar demorando, mas vai chegar, porque Ele chega na hora certa. Aleluia, no Kairos. O Kairos de Deus vai se revelar no meio do Cronos. Cronos é o tempo do homem, e o Kairos simboliza o tempo de Deus, que vai chegar e se revelar no meio do Cronos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus vem andando, Ele vem triunfante, porque o meu Jesus é poderoso. Não há nada mais maravilhoso e poderoso do que o nosso Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós adoramos um Deus que se fez homem, que viveu entre os homens, manifestou o seu poder, ensinou os homens a sua palavra, morreu pelos homens e ressuscitou ao terceiro dia com poder e glória. E Ele diz ali no livro do Apocalipse: eis que estive morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus, aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Jesus vem andando sobre o mar, Jesus vem andando sobre a tempestade. Não há problema difícil que Ele não possa chegar. Não adianta, é muito difícil Ele chegar. Jesus vai chegar. Aleluia. Em Jeremias 32, versículo 26 e 27 diz assim: então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Deus falando conosco. Você que tem questionado, haveria alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Em Gênesis 18, versículo 14, Deus disse para Abraão: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Porque Abraão não tinha filho ainda, mas Deus veio dar o recado para ele, porque a hora estava chegando. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? No tempo determinado tornarei a ti, por esse tempo de vida, e Sara tua mulher terá um filho. Esse tempo determinado era a primavera. Na primavera eu vou chegar, é quando as flores vão estar desabrochando. Aleluia. No ano seguinte, estava a senhorinha Sara segurando uma criança linda chamada Isaac. Quer dizer riso, alegria tomou conta. Por quê? Deus prometeu. Aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Glória a Deus, aleluia. Ao ver os discípulos apavorados, no meio da madrugada, no meio daquela tempestade. Pensa que aquele tempo não tinha aquela luzinha
que se tem hoje não, identificando o barco, tem uma embarcação ali. Eles podiam ter uma lamparinazinha, mas do jeito que estavam as águas, tinha apagado, era tudo, não tinha luz que sustentasse. No meio daquela tempestade, daquela escuridão, Jesus vem andando triunfante sobre o mar da Galileia. Os discípulos ficaram alegres? Não, apavorados. Fantasma! Começaram a gritar: é um fantasma! Só faltava essa. A coisa está difícil, mas está ficando pior. Não. E Jesus grita no meio das ondas, no meio do mar: não temas, sou eu! Aleluia! Aleluia! Não temas! Deus está falando para você: não temas, sou eu! Eu estou chegando para te socorrer. Não tema, eu estou chegando para trazer o suprimento. Não tema, eu estou chegando para abrir as portas. Glória a Deus. E esse termo, sou eu, também significa o eu sou. Não temas, eu sou. Aleluia. O eu sou estava chegando triunfante. Aleluia. Era o eu sou andando sobre as águas. É o poderoso Deus entre os homens, andando para operar maravilha. Aleluia. Os anos se passaram, os séculos se passaram, e Jesus continua o mesmo poderoso, e Ele está entre nós nessa tarde. Glória a Deus. O eu sou estava ali, o mesmo eu sou que andou com Enoque por 300 anos, lá no livro de Gênesis, num tempo de homens maus e hostis a Deus. Não pensa que o tempo de Enoque era um tempo bom, não. Os homens matavam uns aos outros por nada, eram maus, hostis contra os homens e contra Deus. Mas tinha um homem chamado Enoque que andou com Deus por 300 anos. Aleluia. Tinha família. Às vezes as pessoas culpam: não dá porque da minha família, meu marido, não aceita. Não deixa que nada te impeça de servir o Deus Todo-Poderoso. Nada. Aleluia. O mesmo eu sou que andou com Enoque. Aleluia. Por 300 anos. O próprio Deus, aquele mesmo Deus que tomou Enoque para si. Enoque foi arrebatado nos seus dias e não foi visto mais, porque Deus tomou. Aleluia. O mesmo eu sou estava agora com os discípulos andando sobre as águas. O mesmo eu sou que arrancou Abraão da terra de Ur dos Caldeus para fazer dele uma grande nação, estava entre os homens. Aleluia. O mesmo eu sou que se revelou a Moisés através de uma sarça, simples sarça, mas que se incendiava e não se consumia, ali no Horebe. Aleluia. Agora estava diante dos discípulos, andando, flutuando sobre as águas. Glória a Deus. É o mesmo eu sou que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar a pés enxutos. Deus fez um caminho novo, uma estrada no meio do mar. Sim, Deus fez uma estrada no meio do mar. Ouvindo um pastor esses dias ali em Camboriú, esses dias do carnaval, estivemos ali, ouvindo um pastor falando que os cientistas estiveram naquela mesma região aonde se abriu o mar vermelho, o mesmo caminho em que Israel passou a pés enxutos, tinha uma terra diferente dos outros lugares. Tanto no meio do mar não tinha daquela terra, como aqui na parte da terra seca não tinha. Deus fez uma estrada plana, com uma terra diferente. Aleluia. Que não foi encontrada, aquela terra não existia em lugar algum. É Deus que colocou ali, pavimentou uma estrada durante uma madrugada. Não era de lama, não pensa que Deus secou as águas, fez aquilo tudo, porque você sabe, quando dá aquela vazante, a água fica toda
teu pé afunda na lama, é difícil passar, mas Deus fez uma estrada nova, com terra nova, um caminho novo. Aleluia, Deus tem um caminho novo para você passar, ninguém nunca passou por ele. Deus tem uma estrada nova para você, porque o mar vai se abrir, o Jordão vai se abrir, porque o mesmo Deus que operou no passado está entre nós. Glórias ao nome do Senhor. É o grande eu sou. Aleluia. Alguns séculos depois que ele fez aquilo, abrindo o mar vermelho, abrindo o Jordão para Josué e o povo de Israel passar, alguns séculos depois estava com eles andando sobre as águas. É o grande eu sou. Aleluia. O grande e poderoso Deus. Os discípulos estavam sendo testemunha, olhando, vendo com os próprios olhos a revelação do Deus encarnado, Deus que se fez homem, o Deus está na terra. Aleluia. A reação deles não foi outra. A Bíblia diz em Mateus capítulo 14, versículos 32 e 33, e diz assim: e quando Jesus subiu no barco, Jesus nem deu ordem, ele subiu no barco, o mar se acalmou. Aleluia. Aleluia. Ele pisou na embarcação, a embarcação se acalmou. Então se aproximaram. Então a Bíblia diz que então aproximaram-se o que estava no barco e o adoraram. Você sabe que só Deus merece adoração, e os judeus sabem muito bem disso. Todos aqueles discípulos eram judeus. Eles adoraram a Jesus e disseram: és verdadeiramente o Filho de Deus. Deus está entre nós. Aleluia. O socorro chegou na quarta vigília da noite, pela madrugada. Não temas, eu sou. Não temas, sou eu. Jesus sempre chega. Deus sempre chega na hora certa. Aleluia. Ele nunca vai desamparar o seu povo. Precisamos crer e confiar na sua palavra. Seja no meio das águas turbulentas, seja no meio de um deserto abrasador, Ele sempre vai chegar. Glória a Deus. Para encerrar, Salmo 37, guarda essa palavra, versículo 3 ao versículo 7, a parte A. Salmo 37, versículo 3 em diante. Confia no Senhor. Levanta a tua mão comigo, porque é a palavra de Deus. Diz assim, levanta a tua mão. Confia no Senhor e faze o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Amém? Glória a Deus. Vamos orar?